Olá galera, aqui é a Carol do Leitura Virtual e hoje eu vou trazer uma book tag pra vocês, anti-TBR. Vem comigo, vem! Quem traduziu essa book tag foi o Livraria em Casa. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês acessarem, tá bom? É uma tag estrangeira e eu achei muito interessante porque ela fala sobre livros populares que a gente não se interessa muito. Então vamos responder, se você gostar, responde aqui nos comentários também, certo? Pergunta 1. Um livro popular que todo mundo tem interesse em ler, mas você não tem. E eu escolhi Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare. Confesso que no começo, quando tava naquela hype maior, eu até tive um interesse e tal. Só que o que eu achava? Eu achava que era tudo muito bagunçado. Anjos, demônios, vampiros, lobisomens e tudo junto, né? Bom, era isso que eu ouvia falar da série. Então isso me dava um pouquinho de preguiça. Hoje em dia, eu já ouvi outros assuntos também, de que a série nem é tão boa, de que a autora já escreveu outras melhores. Então eu não tenho muita vontade de ler. Pergunta 2. Um livro ou autor clássico que você não tem interesse em ler. E eu coloquei O Morro dos Ventos Uivantes. Eu já li metade desse livro, né, e abandonei há muitos anos atrás. Hoje em dia eu não tenho mais vontade de ler porque eu acho que ele é um livro muito depressivo, um livro muito pra baixo. E não é o tipo de livro que eu gosto de ler porque não há como esperar um final agradável, não há como esperar um desenvolvimento agradável, ele é todo pra baixo. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive na época que eu li. Então hoje em dia eu não tenho vontade de ler esse clássico em específico. Tenho vontade de ler outros, porém esse não mesmo. Pergunta 3. Um autor que você não tem interesse em ler. Eu coloquei a Julia Quinn. Ela é uma autora de livros de romance de época, inclusive os Bridgerton também é dela. E eu gostei muito da série, então não tenho nada contra a autora, mas eu, na verdade, não tenho muita paciência para romances de época, principalmente os romances de época contemporâneos, né? Eu tava numa live e a gente conversou bastante sobre isso, sobre os romances de época, eles saírem um pouco daquela coisa de romance de época mesmo, e ser colocado muita coisa hot, muito romance físico, que é uma coisa que na época que eles eram, né, que existia esse tipo de romance, não existia, né? Então eu acho que os romances de época modernos, eles foram um pouco modificados, né? A gente tem aí o exemplo de Orgulho e Preconceito, que é um livro que não tem nenhum beijo entre os personagens, e até hoje é falado como um dos casais mais incríveis da literatura, né? Que é a Elizabeth e o Darcy. Então, por causa disso, eu não tenho vontade de ler a autora. Eu acho que ela foge um pouco da proposta dela de romance de época e ela coloca a ambientação dela um pouco errada. A pergunta 4 é um autor problemático que você não pretende ler. Eu não consegui pensar em nenhum autor problemático, né? Que nem eu já falei da Julia Quinn que eu não vou ler, mas ela não é problemática, eu acho. Não sei. Vamos saber, né? Então essa categoria ficou sem resposta. 5. Um autor que você já leu alguns livros, mas percebeu que não é pra você. E eu escolhi a Lucy Foley. Eu li a lista de convidados dela. E aí vocês lembram que eu conversei com vocês no vídeo de leituras do mês, que eu acho que ela forçou um pouco a barra e que parece que isso é um costume entre os livros dela, né? Forçar pra aquele plot twist maravilhoso, aquela reviravolta uau, mas que no fundo não foi bem construída. Então, eu ouvi dizer que é uma característica dela, então eu acabei perdendo vontade de ler outros livros da autora. Pergunta 6. Um gênero que você não tem interesse ou que você começou a ler e não curtiu. E eu coloquei romances de época. Eu nunca tentei ler romances de época, mas é uma coisa que eu não tenho a menor vontade. Eu tenho muita vontade, por exemplo, de ler Orgulho e Preconceito. Talvez um dia eu dê uma chance pra ele, de encaixar nas minhas leituras, mas não é como se eu quisesse ler romances de época sempre, né? Tem autores que só escrevem romances de época e tem fãs muito fiéis e tal. Eu acho super legal, mas não curto. Pergunta 7. Um livro que você comprou ou que você emprestou de alguém, mas não pretende ler. E aí eu acho que eu não compro livro que eu não pretendo ler, né? Mas eu emprestei esse daqui de uma amiga minha, o Guardião de Memórias. Na hora eu li a sinopse, achei super legal. Tá aqui já faz bastante tempo, eu tenho que devolver inclusive, mas não fiquei com vontade de ler e passou o momento e tal, então acho que eu não vou ler não. 8. Uma série de livros que você não pretende ler ou que você começou, mas não pretende terminar. E aí eu coloquei a trilogia Grisha, porque assim, quando eu soube da série, eu falei, pô, eu vou ler Sombriossos. E aí eu fui até ver pra comprar, eu tava super empolgada, achei a sinopse muito legal. Mas também por causa do hype, a gente acabou comentando muito sobre isso, sobre esse livro, sobre essa série, nas lives que a gente faz. E, gente, falam muito mal dessa trilogia. Então, eu perdi total vontade e não vou ler, não. Um lançamento recente que você não está interessado em ler. É a última pergunta. E eu não sei responder essa pergunta. A última vez que isso aconteceu foi com Cantiga de Pássaros e Serpentes, né? Que era o quarto livro dos Jogos Vorazes. Que eu achei muito legal ter um quarto livro, só que aí quando eu soube a temática me deu uma decepcionada. Eu não queria que fosse daquele tema, eu queria que fosse alguma coisa mais a ver com os personagens que a gente gosta, entendeu? Então, aí acabou passando, e o livro tava caríssimo também, acabou que até hoje eu não li.
mas um lançamento agora eu não consigo pensar. O único lançamento que eu tô na cabeça é Corte de Chamas Prateadas, e esse eu quero ler super no dia que eu lançar. Bom, gente, essa foi a book tag anti-TBR, achei super divertido. Eu gosto de gravar book tag porque eu sei que vocês gostam de ler e gostam de responder aqui embaixo, né? Então deixa nos comentários pra mim a resposta de vocês, tá bom? Se você for gravar no seu canal ou se você for preencher no seu Instagram, também me marca que eu gostaria de ver. Tá bom, galera? Não esquece de dar aquele joinha, se inscrever no canal, voltar aqui pro próximo vídeo, tá bom? Beijo! Tchau, tchau!